Olá, estudante da primeira série. Eu sou a professora Eliane e nessa aula nós vamos falar sobre progressão geométrica, sobre o termo geral de uma PG. Vamos lá? Objetivos da aula: determinar a fórmula que calcula o termo geral de uma progressão geométrica. Resolver situações problemas usando a fórmula do termo geral da progressão geométrica. Lembra das características de uma progressão geométrica? E aí? Exemplo, pessoal. Em certo experimento, foi observado o comportamento de replicação de uma certa bactéria, conforme o esquema. Então, o crescimento populacional dessa bactéria. Num primeiro momento, na primeira medição, tinham 3 bactérias. Segundo momento, já tinham 6. No terceiro momento da medição, 12. No quarto momento, 24. Observando essa situação, pessoal, número de bactérias, quantidade de bactérias a cada medição. Qual seria a razão dessa sequência? Como você a classificaria? Então, vamos pensar. Se eu notar aqui, pessoal, a partir do segundo termo, se a gente fizer a divisão, segundo termo dividido pelo primeiro termo, 6 dividido por 3, resultado 2. Se eu pegar o terceiro, A3, e dividir por A2, 12 por 6, novamente 2. Se eu pegar o A4 e dividir por A3, 24 por 12, novamente 2. Quando a gente faz esse processo, a gente consegue encontrar a razão dessa sequência, nesse caso, dessa PG, né? Então, encontramos a razão. A razão em progressão geométrica é indicada pela letra Q. Logo, nessa situação, a nossa razão Q é igual a 2. O que acontece com a progressão geométrica quando a razão é negativa? E quando ela é igual a 1? E quando ela é positiva? Então, pessoal, esse é o nosso primeiro exercício de hoje. O que vocês devem fazer para conseguir resolver? Pense que nós queremos representações da PG. Devemos considerar o primeiro termo, o nosso A1, e aí construir essas progressões para ver o que acontece. Considerem que o A1 de vocês seja 2, e aí pensem, quero uma razão negativa. Escolham qualquer número negativo e lembre, como é progressão geométrica, sempre vai estar multiplicando. Façam o que se pede, escrevam no caderno, tentem montar essas PG e já a gente volta com a resolução.
aí, resolveram? Então vamos pensar aqui, pessoal. Nós queremos ver o que acontece quando eu tenho uma razão negativa, quando eu tenho uma razão igual a 1 ou então positiva. Então vamos, a professora falou para vocês, usem o primeiro termo como sendo 2, porque foi o que eu fiz, né? Então olha só, eu considerei que o meu primeiro termo, o meu A1, é 2. Como a gente quer saber o que acontece quando a razão é negativa, eu considerei que a minha razão é menos 5, um número negativo. Vocês poderiam ter considerado qualquer outro, desde que o número fosse negativo. Se eu conheço o A1, eu consigo encontrar os próximos termos. Por quê? Já sei que tem que representar uma PG, então basta eu pegar o número 2, o meu A1, e multiplicar pela minha razão. 2 vezes menos 5, menos 10. Menos 10 vezes a minha razão, que é menos 5, menos com menos mais, 50. Positivo. Agora, 50 positivo, multiplicando a minha razão, que é menos 5, menos 250. E assim sucessivamente. O que nós podemos perceber? Que sempre vai aparecer um termo positivo, um termo negativo, positivo, negativo. Ou seja, é uma PG alternante. E quando a razão é igual a 1? Novamente eu considerei que o meu primeiro elemento era o número 2, o meu A1 igual a 2, e agora eu quero que a minha razão seja 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. E assim sucessivamente. O que acontece? A professora vai dar sempre o número 2. Sim. Por quê? Porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, sempre que eu multiplico qualquer elemento por 1, resulta no próprio número. Então, podemos dizer que é uma PG constante. E por último, o que acontece quando a nossa razão é positiva? Então, novamente, considerei que o meu primeiro termo é o número 2. Como lá na letra A eu usei que a minha razão era menos 5, aqui eu usei o mesmo número, só que positivo. Então, ficamos aqui. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. 50 vezes 5, 250. E assim sucessivamente. Podemos observar, pessoal, que aqui, se a minha razão for positiva, nós teremos uma PG crescente. Observe a situação. Assim como na PA, podemos encontrar qualquer termo conhecendo apenas o primeiro termo e a sua razão. Na PG, também podemos fazer o mesmo. Vamos buscar essa fórmula? Observe a situação. Uma dívida triplica a cada ano. Se hoje ela é de R$ 115, qual será o seu valor daqui a 5 anos? Então, nós vamos pensar agora nessa situação, pensando que a gente tem uma dívida e a gente sabe que ela vai triplicar com o passar dos anos. Então, o nosso foco vai ser na dívida triplicando ao passar de cada ano. Então, consideramos que o meu A1 é 115? Não consideramos que o primeiro termo dessa sequência é 115, porque 115 é a minha dívida atual. Ela não triplicou, ela só irá triplicar daqui a 3 anos. Então eu quero saber o acúmulo que vai acontecer após essa triplicação, aqui que vai representar a PG. Então 315 era a minha dívida inicial. Passado um ano, o valor dela triplicou, então vezes 3. O valor dela, passado o primeiro ano, é 345. O 345 é considerado o primeiro termo da nossa PG. A razão, representado pela letra Q, é 3, porque ela sempre vai triplicar. Então, eu sempre, ao passar dos anos, eu estarei multiplicando por 3 o valor inicial da minha dívida. Eu quero saber após 5 anos, né? Então, nós temos aqui. Conhecemos o nosso A1, 345, e queremos saber qual é o valor do A2, passados-se 2 anos. Para descobrir A2, basta eu pegar o meu valor anterior, 345, e multiplicar pela razão. Valor do segundo termo, do segundo ano, 1035. A3, pego o termo anterior, que nesse caso é 1035,
e novamente multiplico por 3, que é a nossa razão. Chegamos em 3.105. Para encontrar o quarto termo, pegamos o termo anterior, que nesse caso, o A3 é 3.105. Multiplicamos por 3, né, que é a nossa razão, e obtemos 9.315. Para encontrar o A5, que é o que a gente quer, o valor da dívida passado 5 anos, pegamos o valor anterior a 4, que é 9.315, multiplicamos por 3. Então, passados 5 anos da minha dívida, que no início era R$ 115, após 5 anos, ela está em 27.945. É um aumento bem considerável. Generalizando essa ideia, pessoal, nós notamos o seguinte: para encontrar o próximo termo, se eu conheço A1, basta sempre eu ir multiplicando o meu termo anterior pela minha razão, concordam? Outra coisa que nós podemos notar, pessoal, olha só, se eu quisesse, conheço A1, quero encontrar A2, para eu encontrar A2, basta eu fazer A1 vezes a razão. O expoente dessa razão é 1. Vocês já vão entender por quê, olha só. Estou procurando o segundo elemento. 2, aqui 2 menos 1, 1. Se eu quiser encontrar o A3, basta eu pegar o meu primeiro termo A1 e multiplicar pela minha razão. Mas aí não daria o mesmo? Sim, daria o mesmo. Então precisa mudar o expoente. Então olha só. Eu estou procurando o terceiro elemento. Se eu diminuir 3 do A1 aqui, 3 menos 1, dá 2, o número do expoente. E isso vai seguindo, ó. Quero encontrar A4. Significa que eu vou fazer 4 menos 1, dá 3 o expoente. 5 menos 1, dá o expoente 4. Então, observe que o expoente da letra K, que é a razão, é sempre um número menor do que o índice, o termo que a gente está procurando. Então, olha só, o expoente da minha razão, eu estou procurando A2, o expoente é 1. Eu estou procurando A5, o expoente é 4, sempre um número a menos. De maneira geral, podemos escrever através disso a fórmula do termo geral de uma PG, que é AN igual, sempre em função de A1. O termo que eu estou procurando, AN, sempre estará em função de A1, multiplicando pela razão. A razão elevada a N menos 1. Observe, vamos comparar com o resultado do problema. Uma dívida triplica a cada ano. Se hoje ela é 115, qual será o seu valor daqui a 5 anos? Já conseguimos entender que ela só está triplicando quando passa um ano. Então, já sabemos que o nosso A1 é 345. Ela triplica com o passar do ano. Então, nossa razão, representada pela letra Q, é 3. E eu quero saber qual é o valor dessa dívida passado 5 anos. Já resolvemos no passo anterior, mas agora nós vamos fazer isso mais rapidamente. Como? Utilizando a fórmula que a gente acabou de observar. Então aqui, ó, pessoal. Utilizando a fórmula, basta eu substituir, olha só, a fórmula para calcular o termo, qualquer termo de uma progressão geométrica é AN igual a 1 vezes a minha razão elevado na N menos 1. O meu A1, substituindo aqui, é 345 vezes a minha razão, que é 3, elevado ao expoente 5, né? O A5, 5 anos que eu quero saber, 5 menos 1, 4, né? 3 elevado na 4 dá 81, 81 vezes 345, 27.945. Então, notem, pessoal, poderia fazer de outra maneira? Sim, mas usando a fórmula é muito mais rápido. Para utilizar a fórmula, o que eu preciso conhecer? Preciso conhecer o primeiro termo e a razão.
Só isso. Essa fórmula aqui é o termo geral de uma progressão geométrica. Praticando 2. Certo investimento é remunerado mensalmente a uma taxa fixa de 0,65%. Por exemplo, se uma pessoa investiu R$100 com o índice do mês em 0,65%, após um mês será aplicado a seguinte correção: o que ela investiu, R$100, vezes o 1,065. Professora, mas a razão não era 0,65? Sim, mas esse índice é aplicado sempre pensando no capital que foi investido. O capital que foi investido, né? O valor inicial que foi investido, nesse caso, era 100. Então, esses R$100 é o nosso 100%. Então, 100%, que é o que eu apliquei, nesse caso, o capital que eu apliquei, mais o aumento que terá. Então, 100% mais 0,65%. Representando isso daqui em decimal, 100 que divide por 100. 0,65 que divide por 100. 0,0065. Então, a soma desses dois é o que vai representar a nossa razão, e não apenas esse 0,65. Lembrando, é a mesma coisa quando é em população, né? É crescimento populacional. Também a mesma ideia, está crescendo em relação a um referencial anterior. Aqui também, a taxa está sendo aplicada em relação ao capital que eu investi. Nesse caso, os R$100, quando eu fiz a multiplicação, né? R$100 que eu investi vezes a minha razão, que é 1,0065, resultou em R$100,65. R$100,65. Nesse caso, os R$100 renderam quanto? Apenas 65 centavos em um mês. Concordam? Analisem novamente essa situação que a professora explicou aqui para vocês e respondam. Qual será a quantidade obtida ao final de 2 anos, 24 meses, por um capital de R$12.000 aplicado nesse investimento? Então, façam as anotações no caderno e já a gente volta com a resolução.
E aí, pessoal, resolveram? Então, para resolver essa situação, pessoal, nós precisávamos utilizar a mesma ideia. A única coisa que muda é o capital, né? Então, aqui na situação que a professora explicou para vocês, o nosso capital era R$100. Agora, o nosso capital é 12 mil. A taxa continua sendo a mesma. E como eu expliquei para vocês, sempre em relação a algo que eu já tinha ao nosso capital. Então, a nossa razão, 1,0065. Primeiro mês, meu capital de 12 mil multiplicado pela minha razão, no primeiro mês eu obtive um montante de 12.078, ou seja, o meu capital rendeu apenas 0,78, né, centavos. Agora o próximo, pessoal. Segundo mês, 12.078, né, era o meu montante, passado-se um mês, vezes a minha razão, já obtemos um novo montante de 12.156,51 centavos. Terceiro mês, pego o valor anterior, que é o meu novo montante, meu novo 100%, multiplico pela razão. E posso fazer isso, pessoal, várias e várias vezes. Por quê? Quanto tempo esse meu capital vai ficar sendo investido? 2 anos, 24 meses. Então, eu poderia fazer aqui até o 24, mas ia dar muito trabalho. Não dará tanto trabalho se eu utilizar a fórmula. Eu quero saber quanto vai ser o meu capital após 24 meses. Então, eu quero saber o A24 nesse caso. Vamos substituir aqui, ó. Fórmula do termo geral. AN é igual a 1 vezes K na N menos 1. N24, 24 meses, igual o meu A1, 12.078, vezes o 1.000 vezes a minha razão, que é 1,0065, elevado na N menos 1, 24 menos 1, que dá 23. Fazendo os cálculos de 1,0065 elevado a 23, esse resultado multiplicado com o 12.078, a gente obtém, ao final de 2 anos, um montante de R$14.018,84. Fique sabendo, algumas vezes é conveniente colocar o primeiro termo como A0. Por exemplo, no caso anterior, pessoal, olha só, o capital que eu investi era 12 mil. Mas quando eu coloquei ele no banco, ele continuou sendo 12 mil. Um mês inteiro, porque ele só rendeu algum juro passado-se um mês. Então, poderia ter chamado de A0, porque durante um mês ele não rendeu juro nenhum. Então, notem que aqui, pessoal, quem era o nosso A1? Olha quem a gente considerou o nosso A1. O nosso A1 é 12.078, já com o índice que ele aumentou durante um mês. Então, no exercício anterior, mês 0 seria o meu capital 12 mil. Temos uma PG com A0 igual a 12 mil, a razão 1,0065 e N igual a 24. Substituímos novamente na fórmula, só que agora não considero o A1, considero A0. A N igual a 0 vezes K elevado na N, e não mais na N menos 1. Substituindo 24 meses, eu quero saber, então no lugar do N, 24, e o resultado R$14.018. Então é uma opção. As duas maneiras estão corretas? Sim. Qual a professora usa mais? A anterior, mas fica a critério de vocês. Nessa aula, nós conhecemos a fórmula que representa o termo geral de uma progressão geométrica, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até breve.